Doação de imóvel para o filho. Perde ou não perde a garantia do bem família? E além do mais, precisa estar registrado, pode ser configurada aqui fraude à execução ou não. Veja, li uma notícia sobre isso e daí até estava em viagem com a Kátia e acabamos discutindo, essa é a vantagem de trabalhar os dois na mesma área, né? Acabamos discutindo, lembrei de um caso que a Kátia atuou aqui e eu quero que daí falei para a Kátia, vamos trazer esse caso aqui, porque é um caso bem interessante e que vem agora ficar aqui, mostrar a dificuldade para os advogados quando você tem uma jurisprudência que está se caminhando no sentido contrário. Por que digo isso? Porque, vejam, a notícia agora, 2 de março de 2025, do STJ, segunda sessão acaba de julgar em sede repetitiva, um tema aqui em embaixo de divergência, afastando a súmula 375 e lançando a seguinte tese aprovada. O registro da penhora na matrícula do imóvel é dispensável para o reconhecimento de fraude à execução em hipóteses de doação entre ascendentes e descendentes que configurem blindagem patrimonial em detrimento de credores. A caracterização de má-fé em doações familiares pode decorrer do vínculo familiar e do contexto fático que demonstra a intenção de frustrar a execução. Embargos de divergência no recurso especial, 1.896.456. E aqui eu falei, Kátia, não, eu lembro muito bem desse caso, lembro a dificuldade que você teve, já deve ter uns 10, 12 anos esse caso, se não mais, não lembro. Você vai 2005. 2005, então mais 20 anos o caso. E eu me lembro da dificuldade do trabalho. E aqui, o que eu quero trabalhar com esse caso? Não tanto até só passar informação, procure esse embargos de divergência, dá uma lidinha lá, quem tiver interesse, mas o que eu quero trazer de informação aqui hoje, nesse momento, é a dificuldade do advogado no desenvolvimento de uma tese e também como funciona a cabeça do advogado e a preocupação dele. Nesse caso, a Kátia viu quanto que ela se doou para esse caso, teve sucesso, mas está aqui. O caso, como ela explicará, vai, na realidade, aqui de encontro, vai bater de frente com esse posicionamento atual do STJ. Me lembro desse caso, Kátia, e me diga o que, professora Kátia, vou te chamar de professora Kátia, porque você é professora, sem necessidade. Professora Kátia, me diz alguma coisa, como é que era esse caso? Me lembro desse caso, mas vamos falar para o advogado iniciante, para ele saber das dificuldades que nós vivemos, falei demais até, mas enfim, essas angústias que nós sofremos e como é que se prepara a nossa cabeça, né? Você é mais nova do que ainda é hoje, né? É mais novinha lá, e eu me lembro da dificuldade. Eu quero que você explique a dificuldade, como é que foi o caso, como é que foi o caso para você, e também se ele te marcou ou não. Então vamos lá. Na verdade foi uma estagiária no local onde eu trabalhava que me procurou, porque havia acabado de tomar conhecimento que o imóvel, né, onde ela residia desde que nasceu, naquele momento com a mãe e com o irmão, porque há alguns anos os pais haviam se separado e por consequência o pai havia saído de casa, ela havia tomado conhecimento de que o imóvel havia sido penhorado em decorrência, né, de uma ação monitória que havia sido proposta em face do pai dela, e ela estava bastante desesperada porque ela tomou conhecimento, na verdade, não só da penhora, mas da praça pública, ou seja, o bem estava indo a leilão. Quais foram as peculiaridades aí no caso, né? Pontualmente, esse imóvel, anos antes, havia sido transferido a ela e o irmão, na época ela com 16, o irmão com 14, alguma coisa assim, em decorrência do divórcio dos pais, né? Os pais tiveram um divórcio litigioso e por conta disso eles optaram, né, considerando que o pai há algum tempo não estava auxiliando com as verbas alimentares, que o pai abrisse mão da sua ameação nesse imóvel, que sempre figurou como bem de família, em favor dos filhos e em prol de uma certa, né, isonomia, a mãe faria o mesmo, né? E assim o fizeram. Na ação de divórcio, o imóvel foi doado aos 2 filhos e usufruto aí vitalício para a mãe. E nesse momento o imóvel havia sido penhorado e estava indo a leilão. Aqui outra peculiaridade, né? Entre o retorno, né, da declaração de imposto de renda e o pedido de penhora desse bem, decorreu mais ou menos 2 anos e foi justamente nesse período em que houve a transferência do imóvel, né, do pai, né, então para os 2 filhos, nesse momento, meus clientes, né? Então a penhora estava incidindo sobre um bem que não mais era do devedor há 2 anos, né? E aí veio então essa situação para que nós tentássemos solucionar a fim de que o bem não fosse levado a leilão. Naquele momento foi manejado embargos de terceiro, né, em nome dos 2 filhos, né, que receberam esse bem em doação. E eu confesso, né, o Dr. Leonardo aqui apontou que eu fiquei bastante tensa, porque já naquele momento existiam 2 precedentes no STJ,
apontando a perda, né, da impenhorabilidade do bem de família em situações em que ocorressem essa transferência do bem, né, entre pais e filhos. Então isso me assustava bastante, essa possibilidade, porque nesse contexto em especial, essa transferência não se deu com o objetivo de fraudar credores ou fraudar uma execução. Ocorreu em decorrência de todas essas peculiaridades da família. Existia ali uma traição, a constituição, né, pelo genitor de uma nova família. Então ele estava, na verdade, desviando grande parte dos seus rendimentos para o sustento dessa nova família, em detrimento, né, dessa família da qual ele saía, dos 2 filhos que eram meus clientes. Então eu tinha uma preocupação bastante significativa de que eventualmente, né, usando-se desses 2 precedentes do STJ, se entendesse aqui que houve um ato fraudulento de transferência, de doação dos pais para os filhos, com o objetivo, né, pontualmente de fraudar essa execução. Era uma ação monitória que estava em trâmite, se eu não me engano, desde 1999, se eu não estou equivocada, eu acho que era isso. Foi uma ação que permaneceu parada ali por um período bem longo, né, e teve a sua retomada ali em 2005, se eu não estou equivocada, a memória às vezes falha um pouquinho. Então, no primeiro momento, a minha preocupação foi em tentar deixar sempre uma carta na manga. Então eu pensei, eu vou iniciar com embargos de terceiros em nome dos 2 filhos que são proprietários, mas eu já vou deixar a porta aberta para um segundo embargo de terceiro, aí assim, né, tendo como autora a ex-cônjuge, né, a mãe desses meus 2 clientes, porque a gente teria então aqui duas portas aqui, né, 2 alternativas para a gente atacar essa situação. Então a gente já entrou com os embargos de terceiro em nome dos filhos e proprietários registrais do imóvel, mas já deixamos tudo preparado para o caso, né, de eventualmente não tivéssemos êxito nesses embargos de terceiros propostos pelos filhos, que a mãe pudesse fazê-lo também. Então, com isso, no mínimo, né, nós conseguiríamos aí, ou tentaríamos resguardar a ameação, né, da mãe, né, que era proprietária, né, juntamente com o devedor, ou até mesmo postergar para a manutenção do imóvel, para que eles pudessem aí, pelo menos atingir a maioridade, né, se estabilizar financeiramente a fim de obter um outro local para a moradia, tá? De todo modo, nós conseguimos aí desenvolver um trabalho exitoso nos embargos de terceiro, né, apontando que em momento algum houve fraude, demonstrando, né, e aí nós trouxemos provas robustas, né, da traição perpetrada pelo pai, da constituição de nova família, né, trouxemos toda a contabilidade mostrando que mesmo ainda durante a existência do casamento, que o sustento da família, né, estava sendo dado, né, provido pela mãe, né? Mostramos lá com a ação de divórcio que já havia essas argumentações, né, já na ação de divórcio, e como consequência que a doação, né, desse imóvel aos filhos não constituía fraude, né, não tinha intenção de fraude, né, até porque a esposa e os filhos desconheciam essa ação monitória que já estava em trâmite, mas que tinha como objetivo único, né, satisfação de alimentos, tanto os passados como os futuros, né, aos quais, né, o pai ali estava se mostrando omisso. Tá? Felizmente essa tese foi acolhida pelo juízo singular, e aí eu digo, né, de forma alegre para os meus clientes, mas triste, né, para a advocacia, o advogado da contraparte apresentou recurso de apelação fora do prazo, né, e diante do reconhecimento da intempestividade do recurso de apelação, ele não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, motivo pelo qual, né, a gente conseguiu a manutenção da decisão de piso do juízo singular, no sentido de que não houve, né, fraude à execução, na medida em que não existia aí má fé, né? Então não precisamos dar o segundo passo apresentando embargos de terceiros aí pela mãe, mas conseguimos, né, já um resultado favorável, né, em primeiro grau, com reconhecimento de inexistência de fraude.
É importante aqui apontar que naquela época ainda não estava vigente a súmula 375 do STJ, que previa a necessidade de registro da penhora, né, para que houvesse então a configuração da má-fé do terceiro adquirente, né? Essa súmula ainda não estava em vigor, mas nós já tínhamos inúmeros precedentes nesse sentido. Então, isso era um fator positivo para nós, na medida em que não existia ainda penhora averbada na matrícula do imóvel, né, quando da realização da doação. A doação foi realizada sem, né, a existência de nenhuma restrição na matrícula do imóvel, tá? Mas relembrando que nós já tínhamos a nível de STJ, pontualmente 2 precedentes, afastando a garantia e penhorabilidade do bem de família quando dessas operações, né, de doação de ascendentes para descendentes, né, o STJ já tinha esses precedentes dizendo, opa, o bem é impenhorável, né, por ser bem de família, mas a partir do momento que você tenta, né, fazer essa blindagem patrimonial, transmitindo bem de família, né, de ascendente para descendente, esse benefício se perde. Isso me assustava muito, né, porque se o bem tivesse continuado em nome, né, da mãe e do pai, essa garantia estaria presente, o bem seria, né, inatingível por penhora, considerando tratar-se de bem de família. E aí, por um desaviso da mãe, né, me assustava o fato que isso pudesse conduzir ao reconhecimento da perda dessa garantia, que o bem pudesse ser atingido, né? A gente não chegou ao STJ com essa discussão, conseguimos solucionar, como já mencionado, isso a nível, né, de juízo singular, mas era algo que me assustava e por isso, né, fui tentando estabelecer outras estratégias. O julgado recente agora, né, de 2025, ele acaba relativizando, desculpa, até falei errado aqui, a súmula 375, né, não exigindo o registro da penhora nessas doações entre ascendentes e descendentes quando ficar evidenciada essa blindagem patrimonial. Ela não ingressa na discussão da impenhorabilidade do bem de família, então a gente ainda tem esse pontinho de interrogação. Mas e se o bem era impenhorável antes dessa doação, mesmo que eu veja aí a possibilidade de uma blindagem patrimonial? Não é razoável que essa impenhorabilidade se mantenha, né, estando o imóvel na propriedade dos filhos? Eu tendo a achar que essa impenhorabilidade sim precisa ser mantida, considerando, né, a premissa constitucional de direito à moradia, direito fundamental à moradia, né, o princípio da dignidade da pessoa humana. Parece-me que mesmo nessas operações que infelizmente são corriqueiras, né, a gente vê que as famílias, quando se deparam com dívidas, desconhecendo o direito, acabam adotando posturas como essas com o objetivo, né, de resguardar um patrimônio mínimo, né? Então, quem sabe aí a gente precisasse de uma advocacia mais preventiva, né, consultiva, que as pessoas não saíssem adotando essas posturas, né, sem uma consulta a um profissional habilitado, mas também em ocorrendo situações como essa, que houvesse sensibilidade do judiciário para verificar que o credor não conseguiria atingir esse bem, permanecendo ele na propriedade dos genitores. A transferência aos filhos, a despeito, né, das intenções por trás disso, parece-me que não poderia alterar essa situação, caso o bem permaneça, né, com utilização para fins habitacionais dessa unidade familiar. Então, imagino que era mais ou menos esse o recado que eu queria trazer. Não sei se o doutor Leonardo está satisfeito. Queria só contar esse caso, que foi um caso bastante interessante, né? Quando eu vi essa notícia desse julgado do STJ, até encaminhei para ele, mas ele já tinha visto, né? Comentando e lembrando desse caso, até um pouco assustada. Olha lá, quem sabe hoje o desfecho pudesse ser diferente. Exatamente. Então a ideia aqui, mais do que nos detalhes, a ideia que eu pedi é uma sessão que eu vou inaugurar novamente, nova na página, mas enfim, vai lá para a playlist de advocacia iniciante ou o direito civil para iniciantes, mas também para
para a vida de advogado, são nessas 2 playlists que você vai dar uma olhadinha. Esse caso é bem interessante para mim, era muito interessante, porque nós trocamos ao mesmo momento a informação, porque nós vimos que era importante, não só para esse caso que a doutora Kátia tinha atuado, mas principalmente para casos futuros, né? E até eu também tenho me chamado a atenção, até enquanto estava fazendo a colinha aqui, enquanto você estava fazendo a explicação, eu estava dando uma olhadinha, veja só, aqui só para complementar e para a gente finalizar, porque nós estamos aqui, se você quiser, está gostando, vai lá, deixa nos comentários, ó, gostei do tema, quero uma explicação melhor da professora Kátia, ou minha explicação, eu faço uma aula só sobre isso, porque há a dúvida agora aqui se esse ato ardiloso, ou esse ato de eventual, considerado como fraude de execução, como você explicou, caracterizando má fé, afetaria a possibilidade de não ter mais a proteção do bem de família. E eu confesso que eu vi 2 decisões diferentes, agora não lembro, estava aqui tentando fazer a colinha, achei uma delas só da segunda turma, que daí é do direito público já, né, em execução fiscal, falando que se eu pratiquei o ato, eu estava de má fé, em ato ardiloso, então, até para não caracterizar, né, ofender o próprio princípio da boa-fé, afastaria essa proteção do direito de família. E daí a advocacia preventiva mais do que se justificaria nesse caso. Mas aqui o que eu gostaria de trazer só, veja, não é falar de caso, aqui é a vida do advogado, o que eu gostaria de trazer, e fiquei muito satisfeito, e quero trazer mais, não só a professora Kátia, o professor Guilherme, enfim, vários outros amigos meus, Carlos Eduardo, Moacir Alcides, enfim, todo mundo que eu conheço, bons advogados que estão por aí, atuando no dia a dia, trazer o quê? A ideia central era essa. Eu tinha não só uma tese, eu sabia qual era o calcanhar de Aquiles. O cliente, à época, hoje a cliente, não podemos falar o que ela é, né? Porque na realidade ela é muito bem sucedida e não quero ter a mínima possibilidade de identificação dela, mas a questão é, a cliente chegou com um desespero, chegou com um grande problema. Cabia ao advogado, nesse caso a doutora Kátia, tentar resolver o problema. E eu lembro muito bem para a gente finalizar que era, eu quero só ficar na minha casa, pelo menos para me formar, pelo menos para tentar arrumar dinheiro para pagar, e a dívida era impagável, tá, senhores? Era impagável a dívida que o pai tinha deixado. E a doutora Kátia conseguiu fazer uma mágica, mas sabendo dos percalços que tinha por isso, obviamente, a perda de sono. Então aqui a ideia era essa, está muito mais do que completo, eu só trago aqui esse agravo do interno do desembarque de declaração no recurso especial, nossa, olha quanta coisa, 2087303 de Pernambuco, e eu só vou falar aqui, me permitam bem rapidinho, se der para colocar na tela, peço para o editor colocar na tela, que ele vai falar o seguinte: quanto à tese de empenhorabilidade do bem de família, esta corte já se posicionou no sentido de que a empenhorabilidade do bem de família, via de regra, sobrepõe-se à satisfação do direito de credor, ressalvadas as situações previstas no terceiro e quarto, tudo bem, né? O reconhecimento da ocorrência de fraude, execução e sua influência na disciplina do bem família deve ser aferida casuisticamente, de modo a evitar a perpetração de injustiças, deixando famílias ao desabrigo ou a chancelar a conduta ardilosa do executado em desfavor do legítimo direito do credor. Observar os parâmetros tal. RESP 1.277.366 do ministro Salomão. Por isso, então, ele está falando, casuisticamente, você tem que analisar para ver. Tá querendo dar uma de malandro? Vai perder o direito, inclusive o direito do bem de família, da proteção do bem de família. Não, foi só, como era esse o caso, a família tinha só feito na mais pura boa-fé, sem a possibilidade a imaginar o risco que estavam correndo. Mas casuisticamente, veja, o STJ, isso aqui é a decisão também de 2025, agora, fevereiro de 2025. Então, tenham muito cuidado. Bom, é vida do advogado. Podem ter certeza que várias noites sem dormir, tá? Depois, felizmente, essa perda de prazo gerou uns bons honorários para a professora Kátia, enfim, mas isso é história para outra hora, eu não posso nem falar aqui, porque senão a gente fica falando de vitória, daqui a pouco a OAB vem aqui encher meu saco, não quero isso, não, é exclusivamente para fins didáticos. Se você tem uma história boa, se você é advogado, tem uma história boa, me passa um áudio e tal, vou começar a deixar meu WhatsApp aqui também à disposição de vocês, para que você passe um áudio. Olha, aconteceu esse caso assim, quem sabe eu faço lá uma live com você muito rapidinho, ou você grava um vídeo e eu coloco na nossa página, na minha página aqui, para que vocês todos, nós todos, consigamos entender como funciona a cabeça do advogado, qual foi a saída dele, e assim nós consigamos espalhar esse conhecimento e cada um de nós aperfeiçoar mais a nossa profissão.
Professora Kátia, mais uma vez, obrigado, né? Senhoras e senhores, se você está gostando do conteúdo, curta, compartilha, deixa o comentário. Hoje fiquei muito feliz de receber um comentário, eu esqueci o nome, depois eu vou falar para vocês lá no Instagram, um comentário muito bonitinho sobre, ainda bem que você se preocupa com o advogado iniciante. E outro comentário, ainda bem que você se preocupa, fico muito feliz que você está preocupado com o aluno do direito. Então isso é combustível para que eu possa fazer esse conteúdo, a professora Kátia possa fazer conteúdo, todos os meus amigos venham aqui para fazer conteúdo. Então se gosta, conteúdo. Se você gosta, tá curtindo, então curta, compartilha, se inscreve aqui no canal e também me procure lá no Leonardo Agostini 76 e no... Kátia Agostini, procure lá no Kátia Agostini. Acho que é Kátia R. Agostini no Instagram. Kátia R. Agostini no Instagram, tá? Sou super ativa. Ela é super ativa no Instagram, mas tem que seguir porque também tem sempre ótimas notícias. Senhores, é isso, por hoje é só. Se você tem uma dica também, compartilha aí conosco e bota nos comentários, eventualmente, um caso que você queira ser apreciado aqui, um advogado que você queira que eu entreviste aqui, que eu traga um caso na vida do advogado. Um grande abraço e até a próxima.